Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a selecionar registros de dentro de uma tabela. Olha que legal, nós vamos aprender a utilizar os fundamentos básicos do comando select para conseguir resgatar os dados que estão armazenados nas nossas tabelas de um banco de dados. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui já com o meu sistema aberto, tá? E nós vamos fazer o que? Nós vamos utilizar, obviamente, o comando select. E qual é o objetivo? Entre aspas, nós já estamos utilizando ele até sem saber, porque toda vez que você clica em uma tabela, ó, então cliquei no meu controle de frases, tá aqui as tabelinhas, eu vou clicar aqui em frases. Olha só que legal. Cliquei em frases e aí aqui eu estou vendo todas as minhas frases cadastradas. Repararam? Na realidade, você executou um comando de seleção. Você utilizou o select, tá? Sem você saber. A ferramenta fez isso para você. E como que a gente faz isso? É muito simples. O comando é select, ó, selecione. Eu quero selecionar. Beleza, o que eu quero selecionar? Eu quero selecionar, né, vamos pensar assim de uma primeira vista, colunas de uma tabela. Então, quero selecionar essas colunas para pegar os valores que estão nessas colunas e mostrar na tela. Então, eu vou pegar, olhar em todos os registros que estão armazenados em uma tabela, pegar apenas os valores daquelas colunas e mostrar para o usuário. Então, ó, select, por exemplo, vou usar como base a nossa tabela de frases. Eu quero ver apenas o código da frase e a frase. Não quero saber o código do autor e nem o código da categoria. Então, eu simplesmente faço o que? ID, vírgula, frase. From, de onde? Né? De onde eu vou pegar esses dados dessas colunas? Da tabela de frases, ponto e vírgula. Tá ali, olha que legal, ó. Selecione os valores dessas colunas da tabela de frases e me mostre. Pronto, tá aqui. Ele gerou para mim o resultado. Olha que show de bola. Tá aqui os valores das colunas. Muito legal, né? Pronto. Viram que legal, que interessante? Maravilha. Danilo, e se eu quisesse todas as colunas? Né? Quero pegar todos os valores, né, de todas as colunas. É muito simples. A gente pode vir aqui de novo, ó. Eu posso vir e colocar aqui, vírgula, autores, underline, ID, categorias, underline, ID, e eu vou conseguir obter todos os dados da tabela de frases. Tá aí. Ou se não, pessoal, tem uma forma muito mais fácil, que é o que, ó, até aqui como já estava selecionada a tabela de frases aqui em cima, ó, ele já até me deu um select já meio que pronto, ó. Select asterístico from frases. Ele me deu pronto, né? Que significa o quê? Selecione. O asterístico é um coringa. Pegue todas as colunas, né, de um registro da tabela de frases e mostre na tela. Então, se eu mandar executar, ele vai pegar os valores que estão em todas as coluninhas e vai mostrar para mim. Viram que legal? Muito show de bola, né? Só que agora vem um ponto importantíssimo, pessoal, tá? Que nós vamos aprender quando nós trabalhamos com essa parte de seleção de dados, né? No caso, o where, ó, até aqui ele colocou para mim. Para que serve esse where, né? O where dentro do SQL serve como um filtro. Então, se eu for parar para pensar no comando select, o select é para selecionar dados que estão nas tabelas e trazer esses dados para eu poder visualizar, utilizar em um software, né? E o where, junto com esse comando select, ele vai servir para quê? Filtrar os dados que ele vai trazer. Então, se eu pegar e fazer isso, ó, olha só que show de bola. Select asterístico from frases, tá? E o que eu vou selecionar? O que eu quero que ele traga para mim, né? Que está armazenado na tabela de frases. Eu quero que ele traga para mim apenas, ó, where
tá? O registro onde o ID seja igual a 2. Vamos ver se vai funcionar. Executar. Olha lá, funcionou. Ele filtrou. Então, ele fez um filtro. Ele me trouxe apenas o registro de código 2. Olha que show de bola. Muito legal, né? Ah, Danilo, mas dá para fazer mais coisas com isso? Dá. Então, aqui eu dei um exemplo do uso do where, um filtro, onde eu apliquei o filtro junto do código, né? O ID é a chave primária, não vai ter dois registros iguais. Então, geralmente, a gente utiliza esse filtro na hora de deletar um registro, alterar um registro, porque eu preciso falar assim, ó, altere só o registro de código 2. Delete apenas o registro que tenha código 2. Então, uma forma de selecionar apenas um registro que está armazenado no banco. Ou no caso aqui do select, apenas trazer esse registro. Mas existem várias formas de se lidar com o select. Por exemplo, ó, select asterístico from frases where, onde o ID, olha que legal, seja maior que 3. Deixa eu copiar aqui. Então, ele me trouxe dois registros, por quê? Porque esse registro tem código 4 e esse tem código 5. Então, eu consigo utilizar todos os operadores existentes ali, maior, menor, né? Igual. É muito interessante isso daí, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, olha só que show de bola. Imagina só que você vai criar um sistema e você tem que filtrar uma consulta pelo nome ou pelo início da frase. Então, imagina só aqui no nosso caso, que nós temos as nossas frases, e eu quero saber, puxa vida, ou melhor, eu não vou usar as frases, vou usar aqui os usuários. Olha só que legal. Está aqui os usuários. Imagina só que eu quero filtrar. Eu quero trazer apenas um usuário que comece com a letra D ou que tenha a letra D no e-mail. Dá para fazer isso? Dá. Olha só que show de bola. E eu vou vir aqui, ó, select asterístico from usuários, onde, né? Agora eu vou criar o meu filtro, tá? Se eu só digitar isso aqui, o que ele vai? Se eu só digitar isso aqui, ó, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer todos os dados que estão armazenados na tabela. Só que eu vou criar o meu filtro. Qual que é o meu filtro? Onde o e-mail, ou melhor, vou pelo nome, ó. Eu vou pelo e-mail. Onde o e-mail seja igual a... Vamos fazer um teste, ó. Defilito @gmail.com. Vamos ver se vai funcionar? Funcionou, trouxe. Beleza. Ah, Danilo, mas é igual. Só que em vez de comparar um número, você comparou com um texto. Perfeito. Vocês estão bem aí, galera. Só que agora nós vamos melhorar ainda. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Selecione todos os campos, todas as colunas, né, da minha tabela de usuários, onde o e-mail, like, olha só que legal, like, seja parecido, né? Então, o que tiver lá dentro seja parecido com o que eu vou escrever aqui na frente. E tem alguns operadores muito legais para se trabalhar com texto. Olha só que interessante. Eu vou colocar um asterístico aqui na frente. Vou apagar tudo que tem aqui dentro, ó. E vou colocar um asterístico no final, para nós entendermos um pouquinho o que é isso. Em vez de pôr o D, eu vou colocar o F. Ó. Vamos ver se vai funcionar. Copiei, mandei executar. Olha só, ele me trouxe todos os usuários, né? O que significa essas porcentagens, né, que eu coloquei entre os asterísticos, pessoal? Elas são, vamos dizer assim, operadores que servem para falar o seguinte, ó, você vai procurar dentro da coluninha e-mail algo que seja parecido
com um F. Beleza? Então, se você achar um F, não me importa o que tem antes do F, por isso do %. Não tem problema. O que tiver antes do F não importa para mim, pode ter qualquer coisa. E o que tiver depois do F também não me importa, pode ter qualquer coisa. Pode não ter nada, como pode ter alguma coisa. Tendo um F só, você me traga. Beleza? Essa é a ideia. Então ele vai me trazer tudo que tem ali, pensando nesse sentido. Beleza? Aí agora, vamos tirar o porcentagem da frente. Vamos ver o que vai acontecer. Mandei executar. Olha só que legal. Trouxe alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu quis dizer o seguinte, ó. Procure lá na tabela de usuários e me traga os valores, desde que no campo e-mail, né, o valor que esteja lá dentro comece com a letrinha F, mas não importa o que tenha depois do F para mim. Ó. Tanto que se eu colocar agora um D aqui, os meus e-mails sempre tem um e-mail lá que começa com D. Ó. Vou mandar executar. Olha só que legal. E-mail defilito. Ó. Tá vendo? Então, pera aí. O começo tem que ser DF. Então, se eu for fazer a leitura correta com vocês aqui, ó, para ficar fácil o entendimento, eu estou criando um filtro, né, onde ele está olhando no e-mail e está falando o seguinte, ó, você vai me trazer todos os registros, desde que o valor, o texto que esteja aí dentro, comece com DF. E não me importe o que vem depois do DF, porque tem um % ali, que é o operador que descarta isso daí. Tendo DF no começo, acabou. E se eu inverter aqui, olha só que legal. Se eu colocar assim, com. Ó. Opa, tá difícil aqui, hein? Ó, e colocar um % aqui, olha lá. Eu estou querendo falar a mesma coisa. Só que agora, ao contrário, me traga todos os registros, desde que o texto que esteja armazenado dentro do e-mail termine com. O que estiver antes do com não me importa. Se eu clicar aqui, aí ele vai me trazer os dois, ó, porque no e-mail os dois terminam com. Viram que legal? Muito show de bola, né? Então, nós vamos trabalhar muito mais ainda, pessoal, com o SQL. O que eu quero que vocês guardem aí na cabeça de vocês agora, nesse primeiro momento, é o quê? Que o select serve para selecionar dados. Aqui eu coloco os dados que eu quero selecionar, as colunas da tabela. E o where é para filtrar, beleza? Até o nosso próximo encontro, pessoal!